E aí, pessoal, tudo bem? Nosso convidado de hoje é o arquiteto urbanista Antônio Pampana. Ele é mestre em teoria e projeto pela Unesp, tem formação em visual merchandising pelo Instituto Europeu de Design e ele também fez estágio em pesquisa na Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona. Atualmente ele atua com um projeto de store design e é consultor de visual merchandising no mercado de varejo. Seja muito bem-vindo, Antônio. Muito obrigado. Antônio, eu lembro que quando você foi no Instituto ATG a primeira vez, você foi para dar uma aula experimental de um curso que você ia ministrar de visual merchandising. E, apesar da grande maioria do pessoal que assistia a aula fossem engenheiros, né, e não arquitetos, todos ficaram muito encantados e maravilhados com o tema, com o assunto, e também com a sua didática, o seu conhecimento sobre o assunto. Então, assim, estou muito feliz que você esteja aqui hoje e acho que vai contribuir bastante para o aprendizado do pessoal de arquitetura e também para desmistificar um pouco também para o pessoal de engenharia. Eu que agradeço a oportunidade e é sempre um prazer a gente poder falar de um tema tão interessante, né, que é o visual merchandising. Pensa-se que ele é novo, mas na realidade não é. E hoje faz a grande diferença aí no mercado de varejo, né, em que as lojas competem principalmente, né, pelas vendas online. Então são técnicas que realmente dão resultado, realmente são efetivas aí para melhorar a venda e melhorar o ambiente do consumidor dentro do espaço da loja. Ah, que legal. Falando em diferença, qual que é a diferença principal entre o store design e o visual merchandising propriamente dito? O store design, ele mexe na estrutura física da loja. Então, quando a gente fala de um projeto de store design, a gente vai trocar o piso, a gente vai melhorar a iluminação, mexer na cor, mexe-se no mobiliário. Então, são todas as alterações físicas dentro do espaço da loja. O visual merchandising é focado no produto especificamente, na forma em que ele é exposto, de que forma a gente consegue valorizar esse produto para ele ser cada vez mais encantador e mais interessante para o cliente. É interessante que haja as 2 estratégias, o store design e o visual merchandising, para que a loja fique, com uma atmosfera completa, para que a loja seja bem interessante aí durante a experiência de compra do nosso consumidor. Hoje a gente tem ouvido falar cada vez mais na experiência de compra, né, no comportamento de consumidor, e o visual merchandising vem então com essas referências e essas ferramentas para oferecer esse ambiente seguro, esse ambiente de prazer, vamos assim dizer, no momento da compra. Então quer dizer que o store design está mais relacionado à questão de projeto físico, com cor, textura, disposição, iluminação. Já o visual merchandising tem mais a ver com a parte de experiência, que vai ser buscada através de linguagem visual da própria mercadoria. É mais ou menos isso? Isso, exatamente. Quando, um lojista ele sente a necessidade de mexer na loja dele, às vezes ele não tem naquele momento condição ou tempo de alterar a estrutura física da loja, porque a gente sabe que isso gera bastante transtornos, né. Altera toda a rotina da loja, a loja tem que ficar um tempo fechada, enquanto o visual merchandising a gente consegue no mesmo espaço, da forma em que, a loja se encontra, alterar toda a percepção do cliente só mexendo na forma em que esse produto é organizado e na localização dele. Então existem sim, 2 estratégias, né, o visual e o store design. O store design ele é muito mais completo, porque ele é mais efetivo, a gente consegue resolver problemas da loja, mas o visual merchandising também vem dar conta do recado, ele consegue, melhorar essa percepção e, como eu falei, é na organização do produto, então são intervenções muito mais leves, muito mais rápidas, que às vezes atendem o cliente naquele momento, por exemplo, a época dos dias dos namorados, vendas dos dias dos pais, e essas épocas chaves, essas datas em que tem um fluxo muito grande, de que o visual merchandising ele atua mais na forma em que a gente expõe e organiza esse produto no espaço de venda. É um resultado mais rápido, o cliente já sente que alguma alteração aconteceu, que alguma novidade está acontecendo dentro da loja, mas são interferências mínimas, enquanto o visual merchandising, desculpa, enquanto
o Store store design. design, ele já requer aí uma intervenção física no espaço. O correto é a gente partir do store design, prepara todo o ambiente e depois a gente entra com visual merchandising para finalizar o espaço, criar o que a gente chama de atmosfera de venda. Um espaço totalmente encantador, um espaço lúdico em que o cliente possa interagir com o produto, conhecer, ter informações e se sentir seguro nesse momento da compra. Porque hoje mudou muito o conceito da compra na loja física. Comprar o produto por comprar, a gente tem os canais digitais, que hoje já superam as vendas físicas. Então, por que Em manter uma termos de loja? preço também, né? Exatamente. Então, o porquê manter uma loja física, né? Qual é o papel dela hoje no cenário atual? É justamente possibilitar que o consumidor ele tenha um contato direto com o produto, ele tenha um conhecimento, é onde ele vai ter as relações afetivas, onde ele vai experienciar tudo aquilo que ele não consegue através do canal digital. Por isso que o visual merchandising hoje ele é tão importante para consolidar a permanência da loja física nessa mudança de comportamento do consumidor. Até os estudos mostram, né, que a loja é chamada, né, de ponto de venda, hoje é mais coerente ela ser chamada de ponto de encontro, porque é onde o cliente se encontra com o produto, ele conhece os engajamentos daquela marca, ele conhece o que está acontecendo por trás ali nos bastidores da marca, da loja, no sentido de quais são as estratégias a respeito de sustentabilidade, a respeito de melhor qualidade de vida, a respeito de ações sociais. Então, essa questão do engajamento, essa questão, né, de como o produto chega até a prateleira, será que ele polui? Será que ele usa mão de obra qualificada? Então, todas essas histórias de bastidor que antes não era tão importante na vida do consumidor, para ele era apenas a aquisição do produto, hoje passa a ser mais importante. Então, por isso que o espaço físico hoje virou esse centro de experiência, né? Esse centro de contato, de engajamento e de conhecimento da marca, porque é muito importante que as marcas elas tenham uma conexão afetiva com o seu público consumidor, para que ele seja fidelizado, né? Hoje a gente tem uma quantidade muito maior de concorrência, uma oferta muito maior de produtos, de qualidades iguais, de preços iguais, então esses não são mais os referentes de escolha, né? O ponto de escolha hoje é qual engajamento, qual melhor relação afetiva e de que forma eu me identifico, né, com o produto. Na realidade, Alda, a gente está falando da humanização desses serviços, né? Trazer toda a história, né, daquele espaço, daquela marca, daquela loja para frente, né, a fim de instruir, de educar e de se conectar afetivamente com o consumidor. Eu acho que a palavra-chave para o visual merchandising de hoje é conectar essas ações afetivas, né? Ter esse link direto de experiência com um consumidor que no canal digital ele passa por esse filtro, a gente não tem esse acesso. Então é importante que o espaço de venda ele tenha um cheirinho característico, ele tenha uma degustação, ele tenha essas experiências sensoriais que o canal digital ainda não possibilita. Você estava até falando, essa questão da experiência, eu fiquei pensando, assim, até no encontro de uma pessoa conhecida, de um amigo, é uma coisa que você pode é raro, mas pode acontecer, não é impossível, né, de acontecer numa Uhum. loja física, mas numa loja digital isso nunca aconteceria, né, você Sim. encontrar alguém, bater um papo, né. Exatamente. Até o atendente, né, Isso. te abordar pelo nome, né, hoje é muito importante essa questão da humanização mesmo. Então, o visual merchandising ele vem com estratégias antigas, né, tão antigas quanto as nossas primeiras experiências de venda, isso remonta de lá da Feira Livre, que foi o primeiro evento de comércio que a gente teve, onde o consumidor ele tinha um contato direto com o produto, né. Hoje, na feira, a gente vê o produto ali na nossa frente, a gente toca, a gente sente, a gente degusta, a gente conversa com o vendedor que provavelmente também é o produtor, que sabe todo o histórico de como esse produto chega ali no final.
Então, remontar essas relações mais diretas, mais conectadas com o produto e com a história desse produto, é o foco do visual merchandising que tem feito bastante diferença hoje, né, nos pontos de venda que já aplicam essas técnicas e sofrem menos impacto aí na questão da venda online. Essas feiras livres aí seriam tipo um marco histórico do início do que foi o visual merchandising, ou não? Sim, a feira livre, ela foi o primeiro ponto de comércio que a gente teve. A barraquinha, aquele contato direto, aquela exposição, a gente chama de uma exposição visceral, né, diferente de há 20 anos atrás, quando eu chegava numa loja para comprar tecido, eu tinha o balcão entre mim e o vendedor Só que ele pegava no colocava o tecido. produto. Isso, então tinha essas barreiras, esses Sim. filtros, né, que dificultavam o contato direto entre o consumidor e o produto. Hoje não, hoje retoma essa ideia da feira, porque é onde o produto está ali à sua disposição. A gente vai numa barraca de frutas, a gente vai numa barraca de caldo de cana, com pastel, tem toda essa atmosfera, o barulho, o cheiro, o movimento. Então, esses apelos sensoriais que são primitivos, né, dos nossos primeiros movimentos de venda, que eram as feiras livres, estão remontados e voltando para dentro do espaço de loja, claro, numa roupagem contemporânea, numa linguagem, né, que esteja de acordo com esse novo perfil de consumidor, mas que em tese ela é visceral, ela é primitiva, porque lá coloca realmente, né, o consumidor num contato direto com o produto, numa experiência sensorial ali, vamos dizer assim, pura mesmo, né, direta. Sim. Agora assim, voltando naquele contexto assim, das lojas de hoje em dia, né, dos shoppings e tudo mais. Os conceitos que você passou de store design e visual merchandising, na verdade, pelo que você explicou, eu entendo que eles se complementam, né. Não dá para falar que um substitui o outro, o ideal seria ter os 2, porque apesar do visual merchandising ele ser mais rápido para você arrumar do dia para a noite, ele não é um paliativo, né. Uhum. Ele é um complemento, natural do que seria uma primeira abordagem e estudo de um store design. Sim, exatamente. É importante. A gente cria essas estratégias, alternativas para o lojista, para que ele tenha condição de sempre estar mexendo na loja. Eu, como arquiteto, quando eu comecei a me inteirar pelo mundo do visual merchandising, eu comecei com um projeto de loja. E eu entendo como é difícil você reformar uma loja. A loja para, como eu falei, já altera completamente, a rotina, né, é um gasto muito grande. Hoje a construção civil, está no nível, estratosférico. Então, isso acabou me afetando a forma de trabalhar também, no sentido de que, os projetos de loja, né, de construção de loja, de reforma, estão cada vez mais difíceis de acontecer. Então, qual seria uma outra alternativa em que o arquiteto possa atuar também, só que resolvendo de forma mais emergencial, a necessidade do cliente naquele momento e continuar trabalhando. E o visual merchandising ele entra com essa estratégia. É óbvio que o visual merchandising ele starta, ele dá um início desse movimento dentro da loja, porque não adianta nada eu ter uma exposição muito bem organizada e eu não ter uma iluminação eficiente. A luz é fundamental, ela altera completamente a percepção do produto. Não adianta eu ter, o produto lá na arara, vamos falar de vestuário, por exemplo, de eu ter a roupa, completamente organizada na arara e o meu provador não ser confortável. Então, são elementos físicos da loja que interferem sim diretamente, na percepção e nesse momento da experiência. Então, E acho que até na decisão de comprar ou não, né. principalmente, inclusive, né, muitos lojistas eles não dão a devida atenção no provador, porque a decisão de compra não acontece lá fora, acontece no provador. Então, enquanto, o cliente prova, o seu produto, se, o provador é quente, se o provador é escuro ou tem uma luz branca que ele começa a perceber as imperfeições da sua pele e não mais o produto.
Ou sim Apertado, né? exatamente, ou simplesmente, se ele não tem um tapete, o meu cliente tenha que pisar no chão frio para vestir essa roupa. Então, Hum. esses impactos negativos Onde pendurar roupa, não tem exatamente, fisiológicos acabam interferindo muito, né, na decisão decisão. psicológica do produto. Então, o store design, por isso que eu até entrei com esse tema, né, para conversar junto com o visual merchandising, vamos dizer que ele é um fim para tudo isso, no sentido de que a gente começa com o visual merchandising, que são intervenções mais leves, mais suaves. O nosso lojista ele vai se sentindo seguro, ele vai sentindo o espaço, vai sentindo um impacto positivo a respeito dessa alteração, dessa mudança de exposição, para que depois a gente parta já para o momento de realmente criar uma atmosfera, realmente ter um ambiente que seja preparado, pensado para atender o consumidor da melhor forma possível, para que esses engajamentos, essas conexões afetivas aconteçam aí de forma natural, né, porém intensa, e a marca fique fixada mesmo ali na memória do consumidor. E acho que deve ter aqueles donos de loja que inicialmente são mais resistentes a algo do tipo, e depois quando fazem, eles veem o resultado e depois quer continuar, a Sim, fazer, né. sim, exatamente. Eu falo que o VM é uma via sem volta. Muito lojista tem resistência, porque a gente sabe, a loja, a maior parte das lojas, principalmente aqui na nossa região, é a história de vida do lojista. Ele começou de forma intuitiva mesmo, vendendo, abrindo um espaço na frente da casa dele, ampliando. Tinha Então, aquela veia comercial, né. exatamente, ele eu falo que faz parte da história da vida dele, ele já tem o jeito, ele já tem a forma como aquilo funciona bem, e mudar isso é difícil, mudar comportamentos é sempre muito difícil. Então tem muito lojista que tem resistência sim, até o momento em que ele prova do visual merchandising. Eu falo que é uma via sem volta, porque depois que ele entra na vida do lojista, o lojista não consegue mais se ver sem. Porque ele vê realmente como o produto dele se torna valorizado, como a venda fica muito mais fácil, porque o visual merchandising, ele tem a função de valorizar o produto, mas ele também carrega a função de educar o cliente dentro da loja, de trazer mais autonomia, de trazer mais liberdade e de melhorar, né, o que a gente chama de PA, que é peças por atendimento. Então, se eu chego numa loja para comprar, em mente de comprar uma camisa, e eu vou numa Arara que só tem camisa, eu vou lá e pego essa, escolho uma camisa e acabou a compra ali. Mas se eu vou numa Arara em que eu tenho junto com essa camisa uma sugestão de um boné, de um cinto, um sapato, uma bermuda, algumas coordenações de calça, Não isso morre ali, né. isso estimula eu comprar mais, ou seja, então essa venda coordenada, essa venda trabalhada para o lojista é muito mais interessante, porque as peças por atendimento dele aumentam, então num único atendimento ele consegue vender muito mais coisas que estão ali vibrando, intuitivas para acontecer, e dependendo de como aquele produto está exposto, e também dependendo de como esse ambiente está favorecendo ou não. Por exemplo, se a loja estiver muito quente, se a loja estiver muito movimentada, né, essas expectativas de venda vão caindo e interfere ali na decisão de compra. Então, o visual merchandising ele tem essa função de orientar, de educar, de criar percursos de interesses e sempre de estímulo do nosso consumidor. Você estava falando aí, eu me lembrei, quando a gente vai no mercado, o mercado é até sacanagem, porque é tanta informação visual, e eles fazem isso bem no corredor, quando você está indo para o caixa, porque sempre pega ali um chocolatinho, um chicletinho que Exatamente. faltou, Aham. né, e nas lojas físicas também, quando Uhum. físicas não, nas lojas virtuais, quando você está fechando a compra, vem uma nova oferta, né, que você não Sim. pode deixar de levar, porque compensava em relação àquilo que você comprou Exatamente. Então, inicialmente. esses estímulos, né, estão sempre presentes. O mercado é um excelente exemplo de como o visual merchandising funciona muito bem. Os produtos mais valorizados estão na linha de visão, né, os produtos de marcas mais famosas, mais consolidados, que são mais caros, ficam mais acessíveis. Os doces mais interessantes ficam numa altura em que a criança consiga pegar, né. No hortifruti a gente tem uma iluminação completamente pensada para que aquela cor daquela fruta, a cor daquela verdura, se ressalte. Então existem estratégias visuais, que acabam realmente tendo efeito positivo, e a gente sente isso no mercado acontecendo assim a todo instante.
E aí, né, trazer isso para o ambiente da loja, trazer esses estímulos, trazer, essa forma de tornar a venda mais interessante, mais lúdica. Como a gente fala mais lúdico? No sentido de que hoje o produto o cliente ele tem que interagir com o produto, ele tem que conhecer, essas histórias, ele tem que sentir, como eu falei, tem que ter um cheirinho, tem que ter um aroma, tem que ter aí essas brincadeiras, né, sensoriais para cativar cada vez mais nosso cliente dentro da loja, que por enquanto, né, o filtro digital não possibilita, Sim, sim. né. Eu tenho o meu cocunhado, ele é representante de vendas, né, ele trabalha com vendas e atende principalmente mercado alimentício, Uhum. e esses dias ele estava comentando comigo a questão também dos preços, né, que parece que os preços mais baixos ficam nas prateleiras de baixo, e aí conforme Hum. você vai subindo, vai aumentando o valor, porque tem toda uma questão também de logística, não só de cores, né, mas também de preço. Sim, exatamente. E tudo é coordenado pelo que a gente chama de caminho visual, percurso visual. Imediatamente o ser humano, ele tem a faixa de visão mais privilegiada dele está a 1,5 m de altura, mais ou menos. Então, é a hora que eu imediatamente vejo o produto. Então, todo produto mais valorizado, ele vai ficar nessa faixa de 1,5 m, 1,20 m de altura, que está ali na faixa visual, onde imediatamente a mente apreende. E obviamente aí os produtos estão mais caros. Então existe essa hierarquização, né, essa localização estratégica dos produtos em relação ao seu preço e em relação aos apelos, né. As grandes marcas elas pagam por esses espaços privilegiados no mercado. E elas têm toda uma rede de apoio. Geralmente a gente tem, uma representante fazendo degustação de um produto, que se conecta com o outro. Então o segredo está nisso, né, como um produto se conecta em outro e assim sucessivamente, de que forma que essa venda sempre seja amplificada, né, como você acabou de citar, a gente entra no mercado para fazer uma comprinha, a gente sai de lá com uma comprona, porque a todo momento a gente está recebendo estímulos, né, a gente nem percebe, é muito intuitivo isso, mas a todo momento a gente está recebendo estímulos que acabam potencializando a venda e gerando essa necessidade imediata, na no ato da compra. Por isso que esses ambientes são extremamente confortáveis, o ambiente é climatizado, o ambiente tem uma Musiquinha. iluminação, tem música, tem lugar para deixar a criança. É quase que um momento de escape ali, que você sai da rotina, né, da vida, da correria e do ambiente externo, e quando você entra nesses espaços, a gente chama de espaços de descompressão. Tem todo um processo que vai caindo a pressão do cliente, a música vai entrando, os aromas vão surgindo, as luzes vão modificando, e aí esses apelos começam a despertar o gatilho, do consumidor para que ele compre melhor. Compre mais e melhor. Tem até aquela questão de recomendação, na verdade, né, que quando você for para o mercado, vá com uma lista, Uhum. né, e não vá com fome, né. Sim, exatamente, porque acelera mais ainda o nosso gatilho. Mas o segredo é isso, Aldo, de como a gente consegue, através dessas estratégias, criar essa atmosfera, criar esse cenário, criar, esses gatilhos, esses favorecimentos aí para essas compras tão intuitivas, né. Eu passo por essa experiência, eu compro suplemento numa loja que eu vou para comprar um produto e a vendedora é tão boa, o percurso da loja é tão estrategicamente pensado, que a hora que eu chego lá no caixa eu comprei 4x daquele X que eu ia comprar. Por quê? E Porque os e pro olha que você é especialista no assunto e Exatamente. sabe. Eu até uso essa loja nas minhas aulas, porque, a gente entra, nessa loja do suplemento como a gente entra numa academia. "Ai, o que que você tem para pré-treino? Tã-tã-tã. O que que você vem agora para o momento de treino, para o pós-treino?". Enquanto isso, você está chegando lá no caixa carregado de produtos que você nem imaginou que tinha essa intenção de comprar, né. Então, em todos os segmentos hoje, pode ser aplicada estratégia, independente do que o nosso lojista vende, do que o nosso comerciante tem como objeto aí de produto, tudo é possível de ser melhorado, tudo é possível de ser estimulado e pode aí, ter um impacto, considerável na venda. O Sebrae, né, estuda muito, a questão do impacto do visual merchandising
no comportamento do consumidor e no seu índice de compra. As lojas que investem em visual merchandising, elas têm um aumento de até 20% no seu faturamento, né. Hoje isso é considerável, né, comparado aí, né, com o montante que a gente tem nas vendas online. Se você tivesse que resumir para um lojista, assim, quais são as estratégias que o visual merchandising tem para contribuir no sentido de melhorar a venda? Primeiramente, seria ele ampliar a questão sensorial do cliente dele dentro da loja, né. Eu até falo que o nome visual merchandising ele já está ultrapassado em relação do potencial dessa ferramenta, porque hoje é um multissensorial merchandising, né, a gente usar dessas estratégias, né, para o produto se vender melhor. Então ele ter um ambiente primeiramente muito limpo, organizado, isso é importante, peças danificadas, evitar, por exemplo, uma vitrine com manequins quebrados, isso desvaloriza o produto. Criar um percurso dentro da loja dele em que o cliente vai entendendo o que ele vende, né. Então, como eu acabei de citar esse exemplo da loja de suplemento. Eu entro na loja, eu tenho um processo acontecendo ali, eu tenho um percurso que vai me levando até chegar lá no caixa, até chegar no provador, em que eu vou construindo, eu vou compreendendo, conhecendo melhor o produto e junto com ele a história desse produto. E como eu falei, tendo um som que se conecte com esse produto, é importante a gente ter aromas, né? As grandes marcas, a gente vê que as grandes marcas elas investem em torno de 30, 40% do seu faturamento em VM, justamente porque são estratégias muito assertivas. E ter um bom atendimento. Então, o visual merchandising, ele não é só uma ação física, não é só organizar o produto na prateleira, ele é todo um contexto, ele é um conjunto completo. Então, vai desde a forma em que o vendedor aborda o cliente, desde a forma que esse atendimento acontece, a forma como um produto está acessível, né. É importante o quê? Como eu falei, explorar mais, o multissensorial no ambiente da loja, né, o som, o cheiro, o tato, ter uma degustação, um café, um chá, um suco, isso faz toda a diferença, porque o cliente permanece na loja. Quanto mais tempo, eu seguro o meu cliente na loja, maior é o potencial de vendas. Eu me lembro que há 15 anos atrás, né, 15 anos hoje é muito tempo na evolução do visual merchandising, principalmente porque a gente passou por esse processo de pandemia, e isso acelerou demais, a questão da compra digital. Os clientes falavam: eu lembro que os lojistas falavam: eu não quero sofá no meio da loja não, porque o cliente tem que comprar e ir embora e acabou, né. Então, não é mais essa pegada da loja, não é mais o produto pelo produto, o preço pelo produto. Hoje não, eu tenho que criar estratégias, eu tenho que criar cenários para que o cliente fique o mais tempo possível na loja. Se ele não estiver consumindo o produto físico, ele está consumindo a identidade da loja, ele está consumindo a imagem da loja na mente dele, que o importante além de vender é fidelizar esse cliente. Transformar o consumidor em cliente, né, que ele volte a comprar, naquele espaço de venda, volte a comprar o produto. Então, para o lojista que está, que Pensando dessa forma arcaica, né, ele está cavando a própria cova, né, porque exatamente, preço pelo preço, uma hora ele vai sair perdendo. exatamente. Hoje não é mais o preço e a qualidade do produto, isso é o mínimo que o produto deve oferecer, né. A gente tem aí uma gama, né, cada vez mais crescente de qualidade e de preço, então não é mais o preço que conta hoje num gráfico, né, de elementos que pontuam a decisão da compra. Por exemplo, já começa lá fora da loja, se eu não tiver um estacionamento perto para chegar e já entrar na loja, já começa a dificultar. Se eu precisar ficar dando volta no quarteirão, achando vaga, isso já cai a minha expectativa de venda, minha mente já começa a desfocar, então já começa desde lá de fora. A forma como essa vitrine apresenta o produto, a vitrine perdeu espaço na década de 90, principalmente com o crescimento das vendas online. Hoje elas voltaram com muita força, então elas são cenográficas, elas são encantadoras. A gente vê as grandes marcas internacionais como elas investem em vitrine, justamente por isso, porque a vitrine é é o cartão de visita da loja, é o rosto da loja que está lá fora. Então, eu já tenho que ter um estacionamento fácil e confortável. Eu tenho que chegar e ter uma vitrine que me cativa e me joga para dentro da loja. E começa o processo, né? Desde do momento em que ele é abordado pelo atendente,
até todo esse percurso que ele passa. Então, criar experiências, criar estratégias dentro da loja hoje é um grande diferencial para que a loja física permaneça e o cliente tenha sucesso da venda, logicamente conciliado com a venda online. A venda online hoje não pode deixar de existir dentro de qualquer espaço de venda, mas o espaço de venda ele tem que ser preparado para receber o cliente, para vir ali conhecer o produto, conhecer o lojista. Esse produto pode chegar depois por correio, pode chegar por entrega ou pode chegar pelas próprias mãos do cliente. Mas não é mais o produto que conta na compra, é essa experiência que é importante. Então, para o lojista que quer iniciar essas estratégias, é realmente isso. Pensa de que forma o produto dele pode afetar afetivamente, criar emoções favoráveis no cliente, no público-alvo dele. Para isso, ele precisa conhecer o público-alvo, precisa conhecer o produto e incluir esses elementos, né, esses gatilhos, vamos assim dizer, no espaço da loja. Como eu falei, e são técnicas simples, Aldo, né? Uma loja muito bem organizada, limpa, iluminação é importante para o lojista que está pensando agora, por onde eu devo começar meu investimento? A iluminação é fundamental. Uma boa iluminação ela vai valorizar um produto, uma má iluminação ela vai prejudicar o produto. Então, partir de um ambiente completamente iluminado, um ambiente coerente, e aí inserindo aos poucos as estratégias que ele vai sentindo conforme isso vai acertando, né, de maior ou menor impacto na loja. O visual merchandising não é uma regra, ele é uma estratégia, então pode ser que na sua loja funcione muito bem, para o seu público-alvo, para minha loja não tanto, então eu preciso ter ajustes. E é um trabalho orgânico e fidelizado. Eu passo toda a minha vida junto com o meu lojista, né, calibrando, organizando, ajustando nessas estratégias para que ela fique realmente formatada para aquele espaço de loja, para aquele perfil, para aquela comunidade, para aquele contexto, né. Uma loja aqui no interior do estado de São Paulo, ela é completamente diferente de uma loja lá na capital ou numa loja, né, nos grandes centros, no Brás ou de um shopping. Então, quais são essas características, né, quais são essas diferenças que a gente deve trazer ao nosso favor. É importante o lojista sempre pensar isso, ele já tem o espaço físico, que é uma grande vantagem, de que forma a gente vai explorar isso a favor do cliente. Tanto é que a gente pode falar: mas as vendas online realmente elas são potencializadas, continuarão potencializadas", mas muito das grandes marcas que se fixaram e se consolidaram no meio digital estão abrindo lojas físicas, pequenas lojas, quiosques, não importa, mas ela precisa ter esse momento de conexão, né, física com o produto, porque eu só sinto o tecido se eu tocar ele, eu só sinto o perfume se eu cheirar e assim sucessivamente. Então, essas experiências que mexem com os nossos 5 sentidos são fundamentais para o sucesso de qualquer VM hoje em dia. Eu percebo que tudo isso que você falou tem um valor agregado muito grande, fazendo um paralelo, né. O lojista ele sempre, pensa principalmente no preço, né, tenho que trabalhar no preço para conseguir vender, e numa escala de 1 a 10 o preço com certeza não deve ser o primeiro, porque eu vejo em administração, a parte empresarial, numa escala de 10 itens, né, Hum, inicialmente, um administrador ele acredita, né, um inexperiente, que o primeiro lugar vai ser o salário, e não, o uhum. salário está lá para quinto, sexto. O pessoal prefere muito mais um local, eh, harmonioso para trabalhar, uma instalação que atenda todas as, demandas que ele possa ter técnicas, né, e o salário acaba vindo lá por quarto, quinto local, né, lugar. E acho que nessa estratégia de compra também, né, o preço não é o primeiro, né. Exatamente, ó, dos estudos, mostram que o preço ele está em torno de quarto lugar aí na hierarquia de prioridades do nosso cliente. A primeira de tudo, por incrível que pareça, é o estacionamento. Acontece lá fora e depois a gente vem qualidade de produto, qualidade de atendimento. Aposto que já aconteceu contigo também de você entrar numa loja, meio querer só com aquela vontade de comprar, mas não com aquele objetivo de comprar, e o vendedor ser tão eficiente que você sai de lá comprando por questão da relação afetiva que você desenvolveu com aquele momento da loja. Então, o preço hoje, ele não é mais pré-requisito de compra, né, existe toda essa estratégia que faz com que, a compra aconteça. E,
E também o que acontece, a gente tem vivido momentos aí de muitos questionamentos, aquecimento global, crises, etcétera. Os engajamentos desses produtos também hoje são muito importantes. As grandes marcas, Farm, Riachuelo, etcétera, elas estão apostando, né, nessa questão do engajamento. Então, o meu jeans, né, o jeans é o produto que mais polui o meio ambiente. De que forma que ele é produzido, né? É usado mão de obra, eh escrava ou em situação de escrava ou exploração infantil, desde quando esse algodão é plantado, de que forma que é descartado esse produto, tem como eu retornar, então, essa questão do cíclica do produto, desde quando ele surge até quando ele vai para o consumo e ele tem a vida dele útil, enquanto produto vencido e ele retorna, de que forma que as marcas, lidam com isso. Então essa questão do engajamento também é muito importante. Então, muitos clientes deixam de comprar tal produto porque ele polui, né, tal produto porque ele vai a longo prazo aí gerar problemas de saúde. Então esses engajamentos de sustentabilidade, de vida saudável, de ações sociais. Ah, tais produtos, o faturamento dele, um percentual vai para tal comunidade ou para atender tal associação. Então, esses engajamentos sociopolíticos e ambientais hoje também estão muito fortes na pauta. Tanto é que qualquer produto que você comprar de determinada marca, vem um QR Code que você dá um clique ali e passa todo o histórico de como esse produto é produzido, de que forma que ele chega, se ele polui, o quanto ele polui, o que essa marca está fazendo para minimizar esses impactos. Então, a questão do engajamento, né, socioambiental hoje também é um diferencial no momento da compra. Então, se a gente for pensar, na verdade, inicialmente você tinha falado que o termo visual merchandising ele já está ultrapassado, porque na verdade deveria ser multissensorial merchandising, Exatamente. mas esse termo parece também que está um pouco defasado, porque não trata-se mais também só de experiências e sensações, mas também de comprometimento com causas ambientais e socioeconômicas que vão até além, né? Pega um espectro de temas muito maior. Exatamente, como eu falei, hoje é um complexo, vai além do físico, das estruturas físicas, da organização física. O que está por trás de tudo isso, né? Qual é o histórico, qual é a história de vida desse produto até ele chegar na prateleira e depois da prateleira, né? A gente ouve muito falar do upcycling, né? Que é pegar esses produtos que já tiveram a vida útil deles vencidas, vamos assim dizer, e reformular, dar uma nova paginação, um novo uso, um novo styling para que eles voltem de novo com força e a gente não tenha essa produção maciça, essa produção predatória, né, no meio ambiente e no consumo da matéria-prima também. Então, hoje o visual merchandising ele não é mais só visual, né, ele é muito mais amplo, ele é um conceito, é praticamente um estilo de vida hoje. Então, o que faz o nosso consumidor sair de lá do conforto da casa dele, o conforto do clique que ele tem no celular, para se deslocar até uma loja física, são estratégias muito importantes. É um apelo muito forte, né? Tem que instigá-lo mesmo, tem que trazer o lúdico ali de forma bem interessante. Eu falo lúdico porque todo ser humano ele foi criança. E a criança ela tem essa genética do lúdico, do brincar, do se conectar, das relações de prazer. Então, pode ver que a gente está vivendo uma gourmetização da cultura no sentido, assim, de todo produto gerar um prazer, de todo produto gerar uma relação de interação, de conhecimento. Remontar também ao passado, a uma Exatamente. experiência, né, aquele saudosismo. Isso. Então, essas relações de prazer trazem, né, para o adulto a mesma sensação lúdica de quando a criança está brincando com um brinquedo novo ou numa brincadeira. E isso se fixa na mente da gente. Então, todas essas estratégias, elas estão diretamente conectadas à sensação de prazer, à sensação de bem-estar. O hedonismo que a gente fala, né? Hoje o consumidor ele tem esse apelo hedonista muito forte, que é gerar prazer através da sua experiência. E isso, é amplificado em todos os sentidos, dependendo do público-alvo. Tem público que é muito mais engajado nas questões sociais, tem público que é muito mais engajado na questão, ambiental, tem público que é muito mais engajado no design, né, no produto em si, na eficiência do produto, no encantamento.
Então, não tem uma regra, né, mas tem, uma determinante, que é o quê? De que forma que a gente vai startar esses gatilhos do prazer, no nosso cliente. De que forma o meu lojista, né, conhecendo, o público dele, vai startar esses gatilhos de prazer, ali naquele momento da compra e depois no pós-compra. Então, desde a forma como a embalagem, o produto sai embalado, né, hoje a sacola tem que ser estruturada, também tem que ser de material reciclado, tem que ser produzida por uma comunidade X, tem que vir um mimo ali, um biscoitinho, um cheirinho, um presentinho. Então existe todo um universo, por isso que a gente fala muito da atmosfera que envolve esse produto, que em si ele é um 1% de tudo que acontece ali em termos de estratégia de venda. Era até isso que eu ia perguntar para você, porque assim, o consumidor, ele tem uma expectativa na hora de comprar, né? E assim, as pessoas não são todas exatamente iguais, né? E quem dita a regra é o consumidor, né? A gente tem que atender o consumidor, o cliente tem sempre razão, aquela coisa toda. Exatamente. Não dá para a gente tratar a gente ter uma estratégia única que vá atender todos de uma maneira. Então, conhecer o consumidor é muito importante, né? É, Isso aí o deve mudar até de região para região. é o passo inicial. Eu tenho que conhecer o meu cliente, entender o que ele gosta, a forma como ele gosta de ser abordado. Tem cliente que gosta de ser completamente assessorado pelo vendedor, que hoje não é mais um Exatamente. vendedor, é um consultor. Tem cliente que gosta de ter Ficar liberdade. sossegado. Então, É. entender esse perfil é fundamental para a gente calibrar o projeto, calibrar o visual merchandising, o VM para a loja. Que, no entanto, quando um lojista me contrata para fazer um projeto, a gente passa por todo um processo de observação, a gente fica um período na loja, em vários momentos, do horário, para sentir como é esse consumidor, qual é o horário de pico, qual é a faixa etária predominante, como que é o comportamento desse consumidor, se ele gosta dessa liberdade ou se ele gosta de ter essa assessoria. Então vai dependendo muito mesmo do nicho e da região, né. Aqui no nosso interior, como eu falei, as lojas elas não são meramente um comércio, elas são histórias de vida. Então o lojista, ele tem uma conexão muito emotiva, muito direta com a sua loja e com os seus clientes. Então ele conhece o cliente pelo nome, ele já tem um conhecimento prévio que ajuda muito mais do que uma grande loja em que o cliente ele é um anônimo. Então, essa forma de conhecer mesmo o perfil e o lojista saber aonde a loja dele quer chegar e quais perfis ele quer atingir, é o ponto inicial para qualquer VM de sucesso. Não adianta nada a gente fazer e isso, foi uma lojista que me falou no sentido assim: "Ah, não adianta nada a gente fazer uma reforma na loja, trocar um piso, trocar, a fachada, investir maciçamente", e é impressionante que como um orçamento de uma obra residencial é infinitamente menor comparado a um orçamento de uma loja de um espaço comercial, se você for comparar metro quadrado, né, uma casa ela é muito maior do que uma loja e o investimento de uma loja é praticamente o investimento de uma casa. Então isso deixa o cliente muito inseguro também, muito preocupado, o lojista nesse caso, né. E essa lojista que hoje ela se tornou uma grande amiga, ela é um termômetro, porque o visual merchandising deu muito certo nas lojas dela, e ela fala: "Não adianta nada eu fazer uma reforma de loja se o meu pós-venda tá ruim, se a minha vendedora não tem uma conexão, se o meu produto não está bem exposto". Então, existe realmente, né, ali estratégias que dá para a gente começar com VM para chegar num projeto de loja bacana, para chegar num projeto fechado mesmo, né, numa atmosfera completa. Mas o importante de tudo é justamente isso, o lojista conhecer o seu produto, conhecer também o seu consumidor e para onde ele quer levar essa experiência, de que forma ele quer canalizar essa energia, esse grande trunfo que ele tem, que é o espaço físico hoje na mão, né, que pode se tornar ocioso, pode se tornar decadente, dependendo da sua postura, como pode potencializar todas as suas vendas aí, melhorar, ampliar, o seu negócio. Eu mesmo falando como consumidor, né, quando eu entro numa loja, eu já não gosto da pessoa vir me atender. Eu gosto primeiro de conhecer o espaço que eu tô, quero olhar tudo, Uhum. né, para depois eu pegar, se for o caso, perguntar, né. Então toda vez que um vendedor chega, eu falo: "Não, obrigado, né, se
se eu precisar de alguma coisa eu chamo. Isso, E e tem pessoa que não, né, ela já gosta de a hora que ela entra, alguém vem, né, com um exatamente. tapete vermelho Uhum, para dar toda a exatamente. atenção. E na loja a gente precisa ter essa estratégia muito bem claro, que nem o seu perfil de consumidor é um perfil que a gente tem que investir nas técnicas de cross merchandising. O que que é isso? Eu criar esse percurso em que você vai sendo educado para escolher o que você quer. Então, como eu falei, antes em que eu tinha uma arara só com camisas ou só separada por cores, hoje não. Hoje eu vou ter do lado dessa arara o boné, o óculos, o perfume, aí mais um pouquinho eu já tenho a calça. Do lado eu tenho um manequim completo com a camisa, a calça. Por quê? Para você ter Sair essa pronto para festa. isso, exatamente. Para que você tenha essa construção, né, das É. sugestões. Então hoje a loja ela te sugere, né, o que você vai comprar e é óbvio, quanto mais você compra, né, para o lojista é melhor, porque no final de contas a gente está falando de índices, de métrica, né, que é o quanto se vende dentro da loja. Então, entender mesmo esse perfil e ter um consultor ali, o vendedor calibrado para isso, que ele esteja atento, né? Ah, surgiu um ponto de dúvida, ele vai lá e te aborda, depois ele afasta e te dá essa liberdade. Então, hoje, em termos de tendência, é dar essa liberdade, essa autonomia, né, para o cliente dentro da loja. Por isso que desapareceram os balcões, né? Porque os balcões eles eram uma barreira física. Né? A gente já tem uma certa idade, a gente lembra de quando, né, as nossas mães iam nas lojas, né, tinha o balcão, o vendedor ele oferecia aquilo que a gente queria escolher. Hoje não. Hoje eu quero ver as possibilidades que tem, mas esse espaço tem que estar pensado para isso, para que essas possibilidades se amplifiquem, né? Essas possibilidades contem uma história, surgiram, né, aí acessórios, complementos, né? Por isso que a gente fala cross, né, que é o que? Caminhar, percurso, merchandising, né? Venda, né? Educação no sentido de orientar mesmo o cliente para que a experiência dele seja mais efetiva, mais profunda, tanto dele, né, como para o lojista. É, você falando agora de épocas remotas, eu até lembrei de uma época em que eu fiz o tal do visual merchandising sem saber, porque eu trabalhava com decoração com bexiga e no final de ano, né, eu lembro ainda que eu estava bem preocupado, porque eu estava prestando o vestibular da Unesp, né, e era nessa época, eu tinha que estudar bastante, e apareceu, um grande trabalho para a gente fazer na loja Cisne, lá do calçadão. Eles queriam decorar para o final de ano, então teve muita decoração com bexiga, fazendo animaizinhos de Natal, rena, Papai Uhum, Noel, boneco de neve. E só que não tinha essa estratégia traçada pelo lojista nem pela gente, era simplesmente assim: "Ah, época de Natal, uhum. vamos dar um up aqui e fazer algumas decorações com bexiga para atrair o consumidor", né. Mas já era uma questão relacionada ao visual, né. Com certeza, era intuitivo, porque você está criando uma atmosfera, você está criando um cenário, você está Natalino. mudando o clima da loja para instigar um consumidor. E isso é um outro ponto muito forte. O consumidor hoje, ele quer ver dinâmicas, né? Ele quer ver movimento. Então a loja sempre tem que estar nova. Nova no sentido não é materiais novos, né? Marcenaria, móveis, não esses elementos, mas sempre a arrumação modificada, a decoração, por isso que a vitrine é muito forte hoje, porque ela mostra essa dinâmica, né, então sai coleção, entra coleção, mudar paletas de cor, entrar esses elementos, ter a gente chama de um acervo, né, então hoje quando a gente monta uma loja, a gente tem a decoração, a gente tem a preocupação, né, com os enfeites, tapete, mobiliário, então dependendo aí do porte da loja, eles têm aí um grande acervo para que vá modificando no decorrer do tempo e a loja sempre mostre essa atmosfera de que ela sempre está mudando, de sempre tem novidade, sempre tem uma coisa diferente acontecendo ali a todo instante. Então isso que você fazia já era já, né, um visual merchandising, só que de forma muito intuitiva, né, porque como eu falei, a gente, hoje isso é ciência, né, hoje isso é técnica, mas ela surgiu com o ato de compra, né, desde, como eu falei, desde lá dos nossos primórdios, né, da forma de comércio mais primitiva que era a feira livre, a forma de organizar aquele produto e torná-lo mais encantador, era um chamariz, era uma ideia de atrair o consumidor. E hoje as feiras estão mais gourmetizadas ainda, você compra a fruta toda picada, as cores são coordenadas, então a gente vai dos cítricos até os vermelhos, então a gente vê que também tem numa
elemento tão efetivo como a feira, tão visceral, tão primordial e eficiente, além de tem técnicas de visual merchandising acontecendo ali. A gourmetizaçãozinha, a degustação, que ele vai lá e pica um pedacinho de fruta e aí te instiga a levar. Então, até nesses elementos mais simples, né, mais tradicionais, o visual merchandising se faz presente. E hoje a gente tem técnica para isso, hoje a Sim. gente tem profissionais, a gente tem estudos, né, tem como o mundo do VM chama de métricas, né, de que forma isso acontece na loja. Outro aspecto importante falando em métrica, né, há 10, 15 anos atrás, a força da loja estava no que ela mostrava em quantidade de produtos. Então, se trazia o estoque praticamente para dentro do ambiente da loja. Hoje isso é algo não negativo, porque como eu falei, né, não existe uma regra, depende de cada loja. Tem loja que ainda funciona. Mas tem loja que isso acaba prejudicando, porque eu não vejo o produto com tanta eficiência, eu tenho uma poluição visual dentro da loja, eu tenho um apelo, né, de quantidade e não de qualidade. E hoje o nosso consumidor, né, ele é regido pela qualidade visual, né? Ele é visual, né? No momento que a gente vive essa imersão digital, tá tudo na ponta do nosso dedo, no nosso toque, essa questão do visual é muito importante. Então, eu tenho um produto que eu consiga ver à distância, e entender a proposta, né, e entender aquela história, né, o storytelling que o visual merchandising chama muito atenção para isso, de que forma, né, esse produto vai contar a sua história e de que forma essa história se identifica comigo nas suas várias escalas de engajamento de produtos, preços, eficiências e assim sucessivamente, né? Então hoje é muito importante. Então ter um ambiente em que o produto esteja estrategicamente colocado no espaço é importante, né? E não mais aquela loja tumultuada, cheia de produto. Quantidade hoje não é mais qualidade, isso já é fato. Se você fosse, falar para um lojista, as principais tendências da loja física da atualidade, quais seriam? É. A primeira é mudar essa ideia de que assim, a loja ela deixa de ser esse ponto de venda e ela passa a ser esse ponto de encontro, ou seja, de que forma que eu vou atrair o meu cliente para dentro desse espaço, né? Dando a ele o quê? Os principais aspectos são, né, liberdade, autonomia e conhecimento. Ele ter liberdade para explorar a loja dele, ele ter autonomia para construir a sua compra, né? E para isso eu preciso ter esses estímulos, esses gatilhos, né? A coordenação, as sugestões, ter esse ambiente, essa atmosfera de relaxamento. É muito importante o ambiente da loja ser um ambiente de descompressão, de relaxamento, por isso que eu falo, não pode ser barulhento, ele não pode ser um ambiente tumultuado, ele não pode ter peças danificadas, não pode ser um ambiente sujo, né? E ter essa questão do conhecimento, né? Como o meu produto é melhor do que o da concorrência, de que forma ele se conecta afetivamente com o meu cliente. Então, se ele se conectar afetivamente com o seu produto, é garantia de venda. E o principal é garantia de fidelização, porque eu acho que o que mais um lojista procura, além de vender, é fidelizar o seu consumidor, né? Transformar aquele consumidor em cliente. Então, esses três pontos, né? Liberdade, autonomia e conhecimento. Ele criar percursos, ele educar o nosso consumidor para que dentro da loja ele possa construir a sua experiência de compra sempre muito favorável, sempre muito relaxante e de bastante prazer, conectando esses links de prazer lá na memória dele, lá na infância dele, lá no que é importante para aquele público-alvo. Agora sim, em termos de, efetividade dessas técnicas, isso está relacionado com, por exemplo, hierarquia, sofisticação de uma loja? Porque, por exemplo, quando eu vou no centro, às vezes eu entro em algumas lojas, tipo, tudo por R$ 1,99, aquelas que tem um monte de coisa para vender por preços mais baratos, e a impressão que dá é que não tem uma logística, nesse sentido. É mais assim, quantidade, preço, e parece que você vai lá porque você sabe que ali tem uma coisa que você quer por um determinado preço que você vai comprar e acabou, né. Ou não, até nessas lojas é possível, fazer algo do tipo? Sim, como eu falei, o importante do visual merchandising, ele é agregar venda na venda. Então eu posso ter uma forma de expor o produto que eu vou lá e me atenda pontualmente, como eu posso ter esses estímulos em volta desse produto, né, para que eu possa comprar mais do que aquilo
que eu fui fazer ali na loja, que eu fui no meu primeiro objetivo. Então, E mesmo até tendo uma pluralidade muito grande de mesmo tendo, exatamente. Até um aluno meu perguntou para mim semana passada, a gente estava fazendo uma experiência lá no Boulevard Shopping, a gente faz essa verificação. Ele falou: "Ah, mas visual merchandising é uma coisa muito elitizada, para um público muito isso. A, tal, etc". Eu falei: "Não, porque, por exemplo, se você pegar tem lojas de base que também investem em visual merchandising, tem uma boa comunicação visual, tem uma boa forma do produto ser exposto, a precificação é importante também". Então, tudo depende muito do público-alvo e de que forma isso atinja ele, mas independente do que o meu cliente vende, né, o visual merchandising pode favorecer, pode melhorar a venda dele, né. A ideia é sempre essa, né, reforçando, melhorar a venda. Então, se eu vou numa loja de 1,99 para comprar, sei lá, eh Tupperware para minha cozinha. Mas ali do lado do Tupperware eu já tenho um cantinho com uma mesinha posta, com um copinho, com alguma coisa, ele pode lembrar que na casa dele está precisando de um abridor de latas, de um descascador, de alguma coisa assim, e isso vai agregando, né, E, possibilidades de venda. é tipo assim, independente do nível hierárquico, uma coisa leva a outra, né. Exatamente, esse é o ponto, né, por isso que a gente fala do cross, do storytelling, né, da experiência, do percurso, né, de uma coisa levar a outra. Eu entro na loja para comprar um A, mas a ideia é que eu saia da loja com A, B e C, e, né, D, e assim quanto mais eficiente, ou até um A melhorado, né, no sentido assim, eu entro para comprar um produto de um preço X, eu posso comprar o mesmo produto de um preço YZ, então é aquela E você vê como isso é tão verdade, que às vezes a gente vai na loja para comprar um produto específico, entra e sai com 4 ou 5 Uhum, produtos e não compra o exatamente. que foi lá para comprar. Depois tem que voltar para pegar porque Exatamente. esqueceu. Porque, tem uma atmosfera, ela te envolve, né, é que eu, É, estava comentando esse exemplo dessa academia de suplemento, por que eu falo suplemento? Porque o vestuário é uma coisa muito ampla, tem acessórios, tem perfume, mas suplemento é uma coisa muito pontual, ele não sai muito do universo daquilo. E eles conseguem criar estratégias de amplificar essa venda. Então, assim, às vezes eu saio até com um acessório de ginástica que eu nem imaginei que existia. "Ah, mas essa luva te ajuda nisso, te ajuda naquilo", mas isso acontece porque eu tenho uma vendedora muito afiada, ela consegue entender o time, ela consegue entender ali o tempo da coisa, ela entende a minha abertura, eu sou um cliente muito curioso, eu gosto de conhecer as coisas, então vai da potencialidade. E muitas vezes a gente nem entra na loja para comprar, a gente entra na loja para sapiar, na verdade, né, falando especular. isso, para especular. E a gente sai de lá, né, com uma sacolinha na mão, com alguma coisa. Então, tudo que é venda, né. Então, se a gente puder, aquele que não entrou para comprar ou só com a vontade de comprar, ele comprou, ok, é sucesso para o lojista. Aquele que comprou A, que entrou para comprar, ele saiu com A, B e C, é sucesso para o lojista. Aquele que foi comprar um produto de X, ele pagou o outro produto de 3x, é sucesso para o lojista. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para melhorar as estratégias de venda e amplificar, a venda para o lojista, é mais interessante para ele, né. Então hoje os lojistas estão sentindo essa necessidade, a gente já vê na cidade já movimentações, lojas que já estão com uma vitrine diferente, que já estão com uma iluminação mais efetiva, por quê? Eles estão percebendo que, se para as grandes marcas, né, as grandes marcas âncoras, isso é importante, né, quer dizer que para nós também, dentro da nossa realidade, dentro do nosso perfil, né, eu acho que o design no interior, o visual merchandising, ele é consolidado na capital, mas aqui no interior nem tanto, por quê? Porque não dá para a gente pegar aquele formato e colocar aqui, é completamente diferente, é outro tipo de produto, é outro tipo de consumidor, é outro tipo de relação. A gente tem que desenvolver, né, um VM específico para cada lugar, para cada característica. Cidades pequenas, eu trabalho muito na região em cidades menores, em que a relação é muito mais íntima, né, então o lojista conhece o seu cliente pelo nome, né, é mais desafiador porque é um cliente que está acostumado a ser paparicado, está acostumado a ser ali assediado no momento da loja, de que forma que a gente amplifica isso? Então, no VM ele vem com essas estratégias que são históricas, que são desde lá do início de quando começou as relações de comércio, mas hoje são técnicas, são procedimentos, é ciência inclusive, né, para amplificar isso, para trazer maior sucesso para o nosso lojista, no fundo, né, em síntese, vamos assim dizer. Sim, sim. Agora, era até isso que eu ia perguntar. Dentro do visual merchandising,
O vitrinismo é muito importante então, né? Hoje é o ponto-chave. Na mesma forma em que eu faço uma composição lá para postar no meu Instagram, que o Instagram virou a vitrine, né, da loja. A loja ela tem que ser coerente, não adianta eu já vi, por exemplo, de lojistas que fazem montagem, contratam fotógrafo, cria todo um ambiente, uma página linda lá no Instagram, e depois a loja dele não corresponde ao que está sendo vendido, porque não é só o produto, é a atmosfera que está sendo vendida também. Então a vitrine hoje ela voltou com muita força, né, então ela é um ambiente existem técnicas consagradas de vitrine, né, que fazem realmente sucesso, que dão certo, mas a vitrine hoje é um elemento fundamental para qualquer loja. Então, aquele espaço que antes a gente pensava a vitrine por último, hoje ela passa a ser o primeiro ponto, né, do início de qualquer loja. Então é importante que elas sejam mais profundas, né, para que eu possa colocar decoração, posso colocar um sofá, posso colocar uma bicicleta, né, posso criar movimentos, manequins é importantíssimo, então falo para o lojista, em vez de ele comprar 5 manequins ruins, ele compre 2 manequins bons, né, porque o manequim dá impacto, é ele que está vestindo a roupa, então é a primeira impressão, é o que dá caimento. Então a vitrine ela passa a ser realmente o cartão de visita da loja, é o que mais está chamando a atenção. Tem até aquela questão dos manequins, que são pessoas mesmo, né, Sim, que exatamente. ficam ali para Aham. interagir, tem uns que ficam na forma de estátua, Uhum, e de repente faz um exatamente. movimento ou outro que às vezes acaba até assustando, né. Essa forma de criar interação e o lúdico, né, então brincar com o humano, trazer, hoje, os manequins eles é possível você fazer maquiagem, você colocar cílio, você pôr peruca, para aproximar mesmo, né, aquela montagem do real, de como acontece ali de como a roupa fica realmente no corpo e em volta dessa roupa, como eu falei, aquilo que é agregado, o acessório, o brinco, o lenço, a pochete, a sandália. Então o consumidor ele é movido a ser instigado, a ser estimulado, né, e quanto mais eu estimulo ele, quanto mais, né, eu instigo ele a explorar, a compor na mente, ele pode só comprar aquilo que realmente ele foi determinado, mas ele está lá na mente dele reverberando, né, outras vontades, outras coisas legais que ele pode agregar. E também, né, como eu falei, né, criar essa questão da educação, né, o nosso cliente se identificar, né, emocionalmente com aquela marca, com aquela loja em específico. Você vê bastante aquela questão da percepção, né, porque, eu estava até conversando com a minha mulher esses dias, que a gente ia comprar 2 vasos grandes para colocar na frente de casa, né, e aí uma questão veio: "Ah, mas será que não vão levar embora esses vasos, né?" E depois no caminho até o escritório, a gente começou a perceber no trajeto várias casas com os vasos Uhum. ali, né, e a gente sempre fez o mesmo trajeto e nunca percebeu. E agora, na hora do almoço, com certeza eu vou almoçar aqui no shopping, né, eu sempre almoço aqui no shopping, e até o caminho até a praça de alimentação, com certeza eu vou começar a reparar em todas as benditas vitrines que aparecer. Se tá com Exatamente. lenço, se tá assim, se tá assado, a iluminação, porque é uma Isso. coisa que é muito de, informação, né. A partir do momento que você É. tem informação, você começa a enxergar o que na verdade já estava ali na sua frente, e alguém que é um pouco mais desatento, às vezes não percebe, né. Exatamente. O meus alunos falam: "Nossa, nunca mais eu vou olhar para uma loja, diferente depois do seu curso", porque você olha aquilo da forma técnica, né, então, se aquela vitrine é eficiente, se aquela vitrine tem uma iluminação boa, né, se o manequim não está danificado, tem lojista que deixa o manequim sem roupa na vitrine, isso é um pecado, você entendeu? Então são coisas assim, são cuidados, né, é o rosto da gente, a gente nunca vai para uma festa, a gente nunca vai se apresentar para uma pessoa estranha ou conquistar alguém, a gente nunca vai conhecer o nosso futuro namorado ou namorada mal vestido, não é, É. todo Já todo tem aquela todo frase, né, desconstruído. a primeira impressão é a que E fica, né. realmente é isso, eu acho que, nossa, você foi no alvo, né, o visual merchandising trata isso, a primeira impressão é a que fica. Só que hoje não é mais impressão física, é uma impressão afetiva, uma impressão de engajamento, uma impressão de comunicação. Eu posso ter um produto maravilhoso, mas eu, né, enquanto cidadão, se esse produto polui, ele já não me serve. Então, assim, essas impressões, né, positivas sobre que orbitam em volta daquele produto, por isso que a gente não fala mais do produto, a gente fala da experiência, porque você entende que hoje a gente está falando de experiência,
e não no produto em si. Sim. O produto é o final, mas até chegar nesse final acontece um monte de estratégias, de elementos, de eventos, de estímulos, né, que vai potencializar ali, né, a compra assertiva. Tem que acertar no ponto, né. Às Exatamente, vezes menos é mais. exatamente, tem que acertar no ponto. Agora, Antônio, como, se capacitar para o projeto de interiores, em visual merchandising ou em multissensorial Uhum. merchandising? O importante de tudo é começa você gostar desse segmento, né, eu falo que visual merchandising é diferente de qualquer outro projeto, porque você tem que gostar muito desse universo que é muito dinâmico, muito fluido, ele altera a todo momento, a gente tem que estar, atento ao que está acontecendo em termos de tendência, redes sociais, em termos de comportamento. Hoje o comportamento do consumidor ele muda muito rapidamente, e ele prolifera. A gente tem uma gama de consumidores que até pouco tempo atrás a gente não conhecia, né. Então estar atento, gostar desse tema, né, e partir para a formação mesmo, né. A minha formação primeira ela é arquiteto, que vai entender o espaço, mas como eu falei, no decorrer aí da minha profissão, eu fui entendendo que era importante, ir além, né, não só ficar no espaço, mas de que forma, o que está acontecendo dentro desse espaço também pode facilitar o projeto e ser sucesso para quem vende esse projeto, para quem compra e para quem experiencia, né. E fazer um curso no sentido de entender essas técnicas, entender essa ciência, ver, né, a forma como isso pode coordenar, isso pode virar um projeto interessante, virar aí uma janela de oportunidade. Hoje o visual merchandising é uma grande janela de oportunidade aí, né, no mercado, para quem está começando, para quem quer buscar outras alternativas, de se colocar no mercado. É interessante o que você falou, porque, assim, a gente sempre deve fazer algo que nos agrade, fazer o que gosta, né, porque às vezes a Exatamente. gente quer fazer algo, de maneira especulativa. "Ah, isso aqui é o que está dando dinheiro, isso aqui é o do momento", e num mercado que muda tanto, se a pessoa não tiver afinidade com aquilo e não tiver a capacidade de se adaptar e está sempre, procurando, né, informações novas sobre aquilo, ela pode até entrar no mercado e vai durar pouco, né, É, porque esse faz exa parte da natureza, do ser humano ir bem naquilo que ele sabe e tem interesse em fazer, né. esse pensamento realmente não funciona para quem, né, está interessado ou gostaria aí de experimentar o visual merchandising. É uma profissão de dedicação mesmo, né, a gente tem que ter uma relação afetiva com o lojista. Eu acho que tudo parte da confiança que ele pega em você. Como eu falei, o lojista, ele é comerciante, ele sempre vai ser desconfiado, né. Falou de mexer com o dinheiro dele, a coisa já muda de tom. Então, de que forma eu vou criando esse caminho sólido, né, esse percurso, criando confiança nele. Então, tem que ser, uma profissão que você goste, que você se identifique. Eu sou apaixonado por moda, a minha primeira opção antes de arquitetura seria moda hoje em dia. Então tem que ter essa conexão e ver as possibilidades. A gente fala do visual merchandising, esse bate-papo super gostoso foi em relação à loja física, mas isso se aplica nas redes sociais também. Eu tenho os espaços instagramáveis, né, então tenho cliente que não só também em termos de espaço físico, mas na prestação de serviço. Eu tenho cliente que fala: "Ah, eu não quero mexer na loja agora, não posso mexer, mas eu preciso fazer um cantinho instagramável". Por quê? Vai lá o cliente, ele clica, ele tira a foto com a roupa da loja, ele faz aquela Uhum. brincadeira, tem todo aquele lúdico. Então é uma estratégia de VM que eu posso trabalhar só com espaços instagramáveis. Posso trabalhar para Instagram também, né, criando o cenário ali para postar o produto. Hoje o lojista, né, ele usa muito essa ferramenta e não dá mais para, como eu já vi em várias lojas que são boas, né, eu conheço essas lojas, de colocar lá um tapetinho no chão e põe a roupa aberta, né, no chão. Isso já denegrida o próprio produto. Então existe também técnicas para isso. Então o visual merchandising ele é amplo, ele é reverberante, ele atinge várias esferas aí do físico, do digital, né, do lúdico, do produto em si. E eu acho que tem caminhos e espaço para todo mundo no sentido assim do que eu gosto. Eu gosto de canais digitais, né, investe nisso. Eu gosto da loja física, eu gosto do projeto físico da loja, embora hoje o projeto é uma coisa mais difícil, assim, no sentido do cenário econômico atual, mas é passageiro, obviamente, né? Então
dá para a gente se identificar dentro do visual merchandising e inúmeras outras possibilidades aí de se colocar. E a formação, né? É importante estar sempre estudando, viajando. A gente tem a NRF, que é uma feira internacional, ela acontece 2 vezes por ano em Londres e Nova York. É básico, a gente tem que estar lá vendo o que está acontecendo em termos de técnicas, produtos, manequins, todo esse contexto aí que faz com que realmente o profissional do visual merchandising consiga atender, né, aquela loja naquele momento e estar afinado com o comportamento do consumidor. O importante é isso, a gente entender o que é esse comportamento do consumidor nesse momento, nesse contexto histórico, nesse contexto social. Agora sim, pensando lá no futuro, fica até meio difícil da gente imaginar o que isso aí ainda vai evoluir, em que sentido vai evoluir, porque conforme a gente conversou, parece que já está bem fundamentado, boa parte dessa complexidade multissensorial. O que poderia mudar? Porque assim, até a parte dos instagramáveis, queira ou não queira, a gente consegue ter ali visual e no máximo ali uma Uhum. a audição, né, a parte sonora. Seria, um devaneio falar que lá no futuro pode existir algo relacionado ao cheiro, ao tato, através de uma plataforma dessa ou assim, não é para esse caminho que vai seguir o negócio? Porque atualmente já está muito desenvolvido, né, o que mais poderia, pensando fora da caixinha, né, Uhum. acontecer para dar continuidade nessas experiências físicas através de um meio virtual? Ah, eu acredito que a tecnologia pode tudo. Então eu imagino que isso vá acontecer. Hoje a gente tem o metaverso, por exemplo, que já te coloca numa imersão, né, que você praticamente vive essas experiências, né. Então eu imagino que, a âncora da tecnologia, ela abre para todas essas experiências. Hoje a gente ainda tem um trunfo de que o espaço físico é onde se possibilita, né, de atingir os 5 sentidos, mas a Isso. tecnologia caminha aí para a gente poder, né, transcender a isso. Mas o espaço físico sempre vai acabar com eu não vejo que vai ser um fim, né, ele vai mudar como tudo muda e se adapta, da mesma forma como eu falei, há 10.000 anos, né, o produto estava ali na sua frente, foi mudando e passa pelo balcão e vai para o cabide, sai do cabide, vai para o manequim, a vitrine, e ele vai se formatando mais, o espaço físico fica. E agora ele é híbrido, né, da mesma forma eu imagino que ele vai acontecer, só que de formas diferentes, de formas em que realmente tenha essa conexão, né, são esses centros, de engajamento, esses lugares de encontro, esses lugares em que eu vá ali para entender melhor a marca, para entender melhor, né, se ela está afinada com o que eu espero de um futuro melhor, do que eu espero de uma sociedade melhor, né, de que forma ela vai me atender, nessas novas necessidades. Então, essa questão assim da informação, ela amplificou muito, né, a demanda sobre um produto, né, não é ele mais por si, né, ele atende, né, esse estilo de vida que eu quero para minha vida, ele atende os impactos ambientais num futuro próximo, num futuro distante, de que forma essa marca vai impactar a vida de um filho meu daqui a 20 anos, ou um neto, assim sucessivamente, né. Eu acredito que a tecnologia vai caminha para isso, está caminhando, mas também acredito que um não se sobrepõe um outro, da mesma forma que o rádio não perdeu espaço para o cinema não perdeu espaço para televisão, acho que um vai se complementando, um vai se se linkando e aumentando cada vez mais a possibilidades de experiências aí para o nosso cliente, que é isso que conta, a gente ter diversidade, né, a gente ter aí multiplicidade de interações, né, ter qualidade na realidade. É interessante porque, assim, em termos de tecnologia, fica difícil a gente querer imaginar algo, né? Se você pensar lá na década de 40 e 50, para eles era completamente natural imaginar que lá no futuro ia ter túneis cruzando o mar com um trem Então. e jamais imaginavam que seria possível alguém com um aparelho na mão, olhando para a tela do aparelho, se comunicasse com outra pessoa em outro país através de uma videochamada, né. E a gente vê que hoje isso é possível e aquilo que eles imaginavam, apesar de ser possível, não Uhum. aconteceu de uma maneira tão, em escala global, né. Sim. Dificilmente você encontra uma tecnologia dessa ainda Uhum. no mundo.
E por mais que o virtual tente imitar o real, ele vai sempre tentando, mas não consegue 100%, né? É o filtro, né, como eu falo, passa pelo filtro. É um ambiente artificial, por mais que seja interessante, seja, como eu falei, lúdico, instigante, a experiência real sempre é concreta. Isso desde os gregos, é clássico, então é aí que a gente tem que se ancorar, né. Então de que forma que essa minha experiência real e concreta pode ser amplificada, pode ser melhorada e principalmente, né, ser estrategicamente pensada para favorecer o meu propósito, né, que é no comércio, no serviço, aí não importa, mas de que forma que a experiência concreta possa vir a somar, né, a melhorar aí o meu negócio como um todo. Não só no varejo, mas nos serviços, né, hoje o serviço também demanda aí também o visual merchandising chega a esse nicho também. Antônio, legal, adorei a nossa conversa. Adorei Achei também, que Aldo, foi muito muito bom. produtiva e trouxe aí um conteúdo de qualidade para aquele estudante, para aquele profissional que quer conhecer um pouco mais da área, principalmente a parte de arquitetura de interiores, a gente não pensando só na questão residencial, mas na questão comercial. Esse pessoal tem muito a aprender e a estudar para poder entrar nesse nicho, né? Com certeza, né, eu agradeço, foi maravilhoso a nossa conversa, estava meio ansioso, meio tenso antes, mas como você mesmo falou, a conversa vai fluindo, foi bem enriquecedora e mostrar mesmo para o estudante, né, de arquitetura, de design, que existem possibilidades e essa geração que ela é mais conectada ainda, que ela é mais fluida, mais imersa, é uma grande janela de oportunidade. Então, para aquele aluno, para aquele estudante que gosta de moda, que gosta dessa dinâmica extremamente ativa, é uma grande oportunidade. E o interessante que é uma profissão que demanda de formação. Eu não é lugares para amadores, vamos assim dizer, porque primeiro eu estou mexendo com investimento, e quando se fala em investimento não é espaço para amadores. Precisa de entender as técnicas, as estratégias, então é uma questão, assim, que depende sim de formação, mas é uma formação de um mercado ainda por crescente ainda, principalmente aqui no nosso interior, né, as grandes capitais isso já é algo mais difundido, mas aqui para o pequeno lojista, para o estudante que mora numa cidade pequena, tenho certeza que ele vai caminhar pelo centro, ver as lojas, ele vai ver as possibilidades que aquilo tem ali de melhorar a sua colocação no mercado. E a gente sempre fugir da onde está a grande concorrência, né? Hoje na arquitetura sempre se forma, pensa no residencial, né? Que é um mercado bastante saturado, embora tenha, né, mercado para todo mundo. Buscar esses nichos pontuais muito específicos que demanda assim de uma profissionalização, que demanda assim de uma formação mais profunda, até em alguns casos uma certa experiência, mas que é em que ele vai aí se colocar com mais facilidade. O importante do visual merchandising que é diferente de quando eu faço uma casa, o cliente muda, acabou. O visual merchandising, cada estação ele me chama para mudar de novo. Quer seja para fazer uma vitrine de Natal, uma vitrine dos namorados, como para fazer a reforma inteira da loja dele, ou para fazer aquilo que a gente chama de virada de loja, que é deixar a loja sempre com aquele ar que ela está sendo movimentada, que ela está viva, né, que tem sempre novidade. Então, o legal do visual merchandising é que ele é uma prestação de serviço fidelizada. O lojista sempre vai te chamar para dar essa continuidade, porque é um processo contínuo. A loja ela é viva, né, e o visual merchandising acompanha isso. Então é importante, né, quem gosta, quem se vê conectado, quem sente essa atração e se identifica, é importante saber que é uma grande janela de oportunidade e dentro dessa janela de oportunidade ele tem outras janelas também acontecendo aí, né, para que ele se identifique e faça naquilo que ele gosta ali e se coloque bem no mercado. Legal. É isso aí, pessoal. Vocês viram que é uma ciência e, como toda ciência, requer estudo. Antônio, brigadão. Prazer foi meu.